Campo visual. O que é campo visual? É uma região que o objeto deve estar para que seja visto por um determinado observador. A gente sabe já que a posição da imagem independe do observador. Se a imagem está ali, ela vai ter sua posição, e a gente viu que, independente da posição do observador, a imagem sempre vai estar ali. Bom, agora a gente vai achar o campo visual. Como que isso funciona? Aqui a gente tem nosso observador e o exercício te dá 3 objetos, aqui o A, B e C. E pergunta quais deles está no campo visual do observador. Primeiro, tem 2 formas de encontrar isso. A primeira é colocando as imagens dos objetos. Como que a gente faz isso? A gente já treinou isso daí, a gente já fez a formação de imagens. Então, para esse objeto A, onde que está a imagem do objeto A? Aqui a gente prolonga o espelho. A gente acha só a distância em relação ao espelho, 1 centímetro, certo? Então essa vai ser a distância. Essa vai ser a imagem do objeto A. Então, olha aqui. Esta posição independe do observador. É a posição do objeto A. Agora o objeto B. Onde que ele se encontraria na parte de trás do espelho? Do objeto B até o espelho é uma distância de 2,5 centímetros. Então, a partir daqui, a gente encontra que a imagem do objeto B está aqui. E o objeto C, mesma coisa. 3 centímetros. Então, a gente vem aqui e acha a posição do objeto C. Aí, a questão te pergunta: quais desses objetos estão no campo visual do observador? Que no caso é esse daqui. Como que a gente acha o campo visual? A gente traça, a gente vai pegar 2 traços aqui que vão tangenciar as extremidades do espelho. Então tem que pegar a bordinha, que é o máximo, que parta do olho do observador. Tudo que tiver dentro desses 2 traços se encontra no campo visual do observador. Então aqui é o primeiro traço, e outro que pegue a bordinha da outra extremidade do espelho. Qual que é o campo visual? O campo visual do nosso observador é tudo que está entre esses 2 traços aqui. Outra maneira de achar o campo visual, que agora eu vou usar o observador. Eu vou utilizar o observador como imagem e vou projetar. Eu acho esse método mais simples porque você só tem que rebater o observador, você não precisa rebater todas as imagens. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Mesma coisa. O observador aqui, ó, ele está a uma distância de 2,5 centímetros do espelho, correto? Então, a gente pega aqui e vai achar o olho do observador, que vai estar aqui, ó. Esta é a imagem do observador. E como que a gente vai fazer? A gente vai tracejar daqui e achar as bordinhas do espelho. Tudo que estiver entre os tracejados é o campo visual do nosso observador. Eu poderia fazer isso daqui, ó, também, ó. Se eu pegar sem precisar rebater, ó, sem precisar rebater nem as imagens, nem os objetos, mas daí tem que traçar normal, ver os ângulos certinho como que estão. Então, o que é o nosso campo visual nesse caso aqui? É todos o que está nesse tracejado aqui.
E quais são os objetos que se encontram dentro do campo visual? Apenas o B e o C, o A fora deles. Então, essa forma aqui eu acho mais interessante, porque você só rebate o observador. Você não precisa rebater todos os objetos que ele pergunta se estão ou não no campo visual. Então aqui é o campo visual para as imagens, eu rebati as imagens, e aqui é para os objetos. Então eu só rebati o observador e vi os objetos e não as imagens. Com isso a gente chega à conclusão que o campo visual depende da posição do observador. Se a gente tem um outro observador mais aqui, mais embaixo, ele vai ter um outro campo visual, e não mesmo deste observador. Agora a gente vai analisar, a gente tem os dois exercícios aqui. Um deles é bem do cotidiano, né? Imagine então que você está numa floresta, e nessa floresta tem um espelho. E você percebe que tem uma árvore atrás de você. Então, eu quero saber qual que é o tamanho mínimo do espelho. Vamos tracejar aqui o espelho, né? Esse vai ser o espelho. Esse tracejado aqui. Qual que é o tamanho mínimo do espelho que eu devo ter para enxergar a árvore por completo? Sendo que eu estou numa certa posição desse espelho. Essa posição aqui é de 1 metro. A posição da árvore até o espelho é de 4 metros. E a altura da árvore é de 4 metros. Vamos lá então. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Como que eu analiso o campo visual? Eu vou rebater o observador. Porque eu posso rebater a imagem, o objeto, posso rebater o objeto, mas é muito mais fácil rebater o observador. Primeiro, porque pode ser vários objetos. E segundo, que desenhar outra árvore assim também é mais chatinho. Então a gente rebate o observador, que se está a 1 metro do espelho, que seria o nosso tracejado, vai se encontrar também a 1 metro do espelho, atrás do espelho. Então ele estaria mais ou menos aqui, ó. Nossa, ficou tudo cagado, mas dá pra entender. Então esse é a imagem do observador. Meu Deus, que horrível. E como que a gente vai achar o campo visual? Assim como a gente fez aqui. A gente vai pegar a ponta da árvore, né? E ir até o olho do nosso observador, da imagem do observador. Por quê? Por que a ponta da árvore? Porque a gente quer ver ela por completo. Então aqui estaria o espelho, né? Então pega lá na ponta até o espelho. Então qual que seria o tamanho do espelho? Seria esse tamanho aqui, ó. Esse é o nosso tamanho do espelho. Vou chamar de X. Como que a gente calcula isso? A gente vai perceber que há uma relação aqui, ó. São dois triângulos e esses triângulos têm os mesmos ângulos. Se eles têm dois ângulos iguais, ele também tem o terceiro igual e, portanto, são semelhantes. Aí a gente consegue fazer aquela semelhança de triângulos. Então, como que a gente faz aqui? A gente quer saber essa base desse triângulo menor, que é o tamanho do espelho. Então, a gente faz assim, ó. X está para 4, que é a altura, que é a base maior, né? Aqui, ó. Assim como, ó, X está para 4, assim como a altura pequenininha. Qual que é essa altura pequenininha? Ela é de 1 metro. Por que 1 metro? Porque tem que estar na mesma distância. É a formação de imagem. Se aqui está 1 metro, o observador está 1 metro do espelho, aqui a imagem tem que estar 1 metro do espelho também. Então a altura pequena, 1 metro.
está para a altura grande, que não é só 4. É 4 mais esse 1. É o triângulo todo aqui, ó. Tá vendo? Então, 5. Daqui a gente chega aqui, x é igual a 4 sobre 5. O x, então, é 0,8 metros. Essa deve ser o tamanho do espelho para que eu consiga ver a árvore por completo. Agora, um outro problema, que aí sim é mais do cotidiano mesmo, que eu quero saber é quanto deve medir o espelho para que eu possa me ver por completo. Como assim? Se você for frente ao espelho, aqueles de banheiro, por exemplo, você não consegue se ver por completo, porque ele corta. E não adianta você ir para frente ou você ir para trás, ele vai sempre te medir da mesma forma, mesma altura que você se enxergou quando estava em frente ao espelho. Se você ir para trás, você não vai se enxergar por completo, entendeu? E muitas vezes você quer ver se o tênis está combinando com o boné, nesse caso, né? Então, é um problema do cotidiano aí que muitos têm. Então, aqui como que a gente vai funcionar? Como que vai funcionar? Eu quero ver se o boné está combinando com o tênis, né? Eu quero me ver por completo. Então, aqui a gente vai ter o espelho. Inclusive, ó, tinha até esquecido aqui. Aqui a gente vai ter o espelho, né? Esse é o tracejado do espelho, onde vai se encontrar o espelho. É a nossa parede. E eu quero me ver por completo. Então, eu rebati. Eu coloquei a imagem do observador. Tem que estar na mesma distância. Ó. Se aqui está 3,5 centímetros, aqui tem que estar 3,5 centímetros. Então, a mesma distância. E como que a gente vai se ver por completo? A gente pega do olho até as extremidades. E a gente vai encontrar o nosso campo visual. A gente quer ver o tênis também. Então, pega da extremidade. Aqui é o nosso campo visual. Se eu me enxergar, esse vai ser o tamanho do espelho. Se eu me enxergar por completo. Chamar de A. Esse é o tamanho do espelho. Vamos lá, então. Aqui é a mesma coisa daqui agora. Semelhança de triângulo. Esqueci de colocar, mas vamos colocar agora aqui, ó. A gente vai ver que independe da distância. Não importa se você vai para frente ou se você vai para trás, você continua se vendo da mesma forma que você se via antes. Como que a gente acha o tamanho do espelho? Semelhança de triângulos. Vamos lá então. Essa base menor aqui, ó, azinho, está para a base maior, que ó, é a altura inteira, tá vendo? Então é 1,8 metros. Assim como a altura do triângulo aqui, que nesse caso é D, está para a altura do triângulo grande, que é D mais D, então 2D. Olha agora. O que significa isso? Eu cortei D com D. Independe de D, independe da distância. E aqui a gente vai chegar que o Azinho é 1,8 sobre 2. Vale a pena decorar. 0,9 metro. Essa tem que ser o tamanho do espelho. Então, o tamanho do espelho tem que ser a metade dessa altura, para que você se veja por completo. Mas note aqui, ó, não basta você só ter o tamanho do espelho. Você tem que colocá-lo
numa certa altura. Se você tem um espelho da metade da sua altura, você vai conseguir se ver por completo se você colocar o espelho a 10 metros do chão? Não vai. Então a gente tem que resolver esse problema também. E olha que aqui, agora a gente tem outros dois triângulos. Um triângulo pequeno aqui, ó, e um triângulo grandão. Como que a gente acha a altura que o espelho deve estar do chão? Semelhança de triângulos também. Aqui então, ó, Bzinho está para... é a base aqui, ó. Bzinho está para esta base. Mas qual que é esta base? É 1,7. Que é a altura dos olhos, ó. A altura dos olhos, que é a extremidade desse triângulo, né? Até o chão é 1,7, que é o dado desse problema. Assim como Dzinho, né? Está para toda a altura do triângulo, que é 2D. Novamente, cortei o D. O que significa? Independe da distância. O B, então, vai ser passa para lá, passa para cá, a metade da altura dos seus olhos até o chão. Vale a pena decorar. Isso daqui vai dar 0,85, né? Deixa eu ver se não estou enganando. É, 0,85. Então é isso aí. Vale a pena decorar esses dados. O tamanho do espelho, para que você se veja por completo, tem que ser a metade da sua altura. O tamanho a altura que o espelho deve estar do chão é a metade da altura dos seus olhos até o chão. E perceba que independe da distância.